limas nobres e acabamento perfeito. Visite agora mesmo a loja conceito da Blue Lord, no Galeria Shopping, na cidade de Campinas, e conheça de perto esse universo que reúne peças clássicas, versáteis e atemporais, para acompanhar um homem moderno com sofisticação e muita personalidade. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. E temos aniversariantes da semana, claro, não poderíamos esquecer Djalma, grande Djalma Cais, aniversariante, parabéns, boa sorte. Beijo para Adriana Rosales também, aniversariante. Leandro Branquinho já esteve no programa, também aniversariante dessa semana, parabéns. Vanessa Mota, esposa de Léo Gaspar Mota, parabéns pra você, beijos, parabéns. Cláudio Fernandes, olha a lenda aí, ó, aniversariante da semana. Flávio Pradella também faz aniversário, parabéns. Tuxeu, fotógrafo, também aniversariante. Eduardo Prado Dudinho, lá de Jaguariúna, também aniversariante, grande abraço. Renata Sobral também, olha só a turma do segmento aí, também aniversariante, beijo pra você. Eduardo Colamego, também parabéns. Renato Cantúzio e Paulo Vicente, são alguns dos aniversariantes desta semana. E nós chegamos ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, e os trabalhos técnicos foram deles, Edson Freitas na mesa de som e Alan Zanelato. Muito obrigado, só craques comigo aqui me ajudando. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado, e eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações
vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada, palma! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 35 minutos. Muito bom dia, obrigado a você que segue na programação da Bandeirantes Campinas. Hoje, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Você ficou na companhia do Circuito Fechado com Gustavo Frison. Tem apresentação amanhã novamente, a partir das 10 horas da manhã. E edição inédita na próxima sexta-feira. Sempre depois do Jornal Gente, a sua companhia a partir das 8 da manhã com transmissão simultânea na tela da Band News TV. E a partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do interior de São Paulo que nos acompanha nas ondas do FM 85.7 e nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que está conosco pelo aplicativo Bandplay, pelos demais aplicativos de rádio do seu celular, no nosso portal bandmulti.com.br e a você que gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, os bastidores dos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos do Alto do Jardim São Gabriel, em youtube.com/Bandeirantes Campinas. Se inscreva no nosso canal de vídeo e, uma vez inscrito, você pode participar também do nosso chat ao vivo, mandar o seu comentário, a sua sugestão de tema, a informação do que acontece no seu bairro, na sua região, no seu caminho para casa, foi levar os filhos para a escola, encontrou trânsito. No canal do YouTube você pode mandar a sua mensagem ou, se preferir, mensagem de texto, mensagem de áudio do nosso WhatsApp liberado a partir de agora, 19 971021493. 19 971021493. Manhã Bandeirantes de hoje vai trazer a preparação para o debate eleitoral, o primeiro entre os candidatos à presidência da República no próximo domingo, 8 horas da noite na tela da Band e também na Bandeirantes. Cobertura completa ao longo do dia. E o pré-debate já começa às 6 horas da noite. A gente vai trazer também as informações sobre Campinas e região, os eventos que marcam o final de semana para você se programar. Inclusive, você que é apaixonado por música, você que é colecionador ou curioso sobre os vinis e sobre a mídia física em geral em música, CDs, DVDs, fitas cassetes, não perca daqui a pouquinho uma entrevista com um evento que vai acontecer amanhã, a Feira de Vinil, aqui na cidade de Campinas, no bairro Nova Campinas. A gente vai conversar com os organizadores, saber um pouco sobre essa paixão que tem sobrevivido ao tempo e despertado a curiosidade de novas gerações. Mas antes, para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, o Manhã Bandeirantes traz o seu melhor caminho, começando pelas nossas rodovias, com algumas ocorrências que marcam esta manhã de 21 de agosto de 2026. O motorista que trafega pela região de Mojimirim deve ficar atento neste momento a um acidente que foi registrado mais cedo e que ainda provoca uma interdição no anel viário Prefeito Jamil Bacá, ligação da rodovia SP-147 com a cidade de Mojimirim. O que aconteceu por lá foi que uma carreta Scania trafegava pela alça de acesso quando perdeu o controle, tombou sobre a faixa 2 e parte da carga caiu na faixa 1, ou seja, pista interditada nesta manhã. A carreta estava carregando pallets
esse produto ainda está na pista. O motorista teve ferimentos considerados moderados e por conta dessa interdição, o trânsito se forma no acesso à cidade de Mogi Mirim. Evite o trecho se esse for o seu destino, se esse for o seu caminho. Mais cedo também, comecinho da manhã de hoje, um acidente foi registrado na rodovia Anhanguera, na pista sentido interior, trecho que passa pela cidade de Nova Odessa, quase limite com o município de Sumaré. Um ônibus trafegava na faixa 2, quando sofre uma pane mecânica, para sobre a faixa de rolamento e uma carreta que vinha logo na sequência não teve tempo para frear ou para desviar e acabou colidindo na traseira desse veículo. Os dois veículos de grande porte, parados sobre a faixa de rolamento durante boa parte da manhã e agora estão no acostamento, mas isso ainda provoca um congestionamento de 1 km nesse trecho do quilômetro 116. O motorista já reduz a velocidade no quilômetro 115. Informações sobre 3 vítimas com ferimentos leves, 2 que estavam na carreta, 1 que estava no ônibus e a nossa torcida pela recuperação de todos os envolvidos nessa colisão. Às 10h40, a gente traz informações também sobre o trânsito aqui na cidade de Campinas. Sinalização neste momento de que o pior para o motorista já passou com o horário de pico nas principais avenidas da cidade. Ainda há um pouco de lentidão na região central, mais precisamente na Avenida Francisco Glicério e também na Avenida John Boy Dunlop no sentido centro, mas nada considerado extraordinário para este horário. Agora, existe um outro ponto que você, motorista que trafega pela região do Cambuí, deve ficar atento, deve ficar atenta. Uma interdição que acontece na rua Doutor Guilherme da Silva começou às 8h30 da manhã e segue até às 4h da tarde. É uma interdição no trecho entre a Avenida Júlio de Mesquita e a Rua João Francisco de Andrade. Próximo ao numeral 172, a Sanasa faz um reparo no afundamento da faixa central. Isso para corrigir também a rede de esgoto que passa por lá. Os agentes da INDEC estão orientando os motoristas, tem cavaletes, tem placas de sinalização e alguns desvios a gente já passa para você que estiver pelas avenidas na região do Cambuí. Para acessar a Avenida Anchieta, a orientação é seguir pela Júlio de Mesquita, depois Joaquim Novaes, até chegar na Avenida Anchieta, Avenida do Paço Municipal. Para acessar os comércios locais e o trecho liberado da Guilherme da Silva, o desvio é pela 14 de dezembro, passando pela João Francisco de Andrade e retornando ao trecho já liberado da Guilherme da Silva. Qualquer dúvida no ponto que você estiver, você pode ligar para a INDEC através do telefone 118. É o Fale Conosco da INDEC para dúvidas ou informações sobre o trânsito na cidade de Campinas. Se você quiser, nós podemos compartilhar também a notícia pelo nosso WhatsApp 19971021493. Falando em trânsito, em breve entrará em vigor uma novidade na Lei de Trânsito Brasileira. Um rigor maior no Código para motoristas, também para pedestres, mas com um equipamento novo que já está sendo testado. Um bafômetro que identifica não apenas se o motorista ingeriu bebida alcoólica, mas se houve o consumo de drogas. O repórter Sandro Barbosa conta pra gente essa novidade, a data para o início dessas operações oficialmente no país e o que muda para o trânsito brasileiro. Daqui a pouquinho a gente traz a reportagem completa para você nesta edição do Manhã Bandeirantes. Agora, vamos saber de tempo e temperatura, as máximas subindo cada vez mais em pleno inverno brasileiro, hein? Nesta manhã, os termômetros do CEPAGRE marcam 23 graus e meio, num dia em que a mínima foi de 20 graus. Sim, meus amigos, nós estamos no inverno, não parece, mas mínima de 20 graus numa sexta-feira como essa, hein? A gente talvez só não esteja sentindo tanto calorão, porque o vento até que está fazendo a sua parte. 14,5 km por hora, a velocidade do vento medida nesta manhã. E hoje já passou uma rajada de vento em Campinas de 28 km por hora às 9h40. A umidade relativa do ar está em 62% e a Nath Luquezzi conta pra gente se esse tempo e essa temperatura vão permanecer altos assim, se a umidade relativa do ar vai baixar
E como será o nosso final de semana, Nath? Muito bom dia para você. Bom dia para você, ótimo dia para você, ouvinte, também. Pois é, mas teremos um vira-virou no tempo. Áreas aqui do estado de São Paulo voltam a ficar em alerta, em atenção, para fortes rajadas de vento hoje, por conta da passagem de uma frente fria que chega à costa do sudeste. Os ventos aumentam de intensidade com um grande contraste térmico entre o ar muito quente, que vem predominando sobre o sudeste do Brasil, e o ar frio de origem polar, que vem acompanhado com a frente fria. Aqui em Campinas e na região, as rajadas de vento mais intensas devem ficar entre 50 e 70 km por hora. Quanto às chuvas, a passagem dessa frente fria pode provocar algumas pancadas de chuva, principalmente amanhã, mas não deve ocorrer chuva generalizada. A passagem desse ar frio de origem polar também trará queda das temperaturas, vai ser o suficiente para romper o bloqueio atmosférico que a gente viveu aí nos últimos dias, por isso as máximas estão elevadas, mas agora a tendência é as máximas caírem um pouquinho, não tanto, mas um pouquinho sim. Por exemplo, hoje a máxima fica ali em 25 graus, que não é uma máxima tão parecida com a de ontem, que beirou ali os 30 graus. No sábado a máxima diminui também, com máxima de 24 graus, e a gente tem um movimento interessante nas mínimas, já que hoje tivemos uma mínima de 20 graus, amanhã a mínima cai bastante para 12 graus e no domingo 11 graus. A próxima semana nós temos expectativa de chuva, temos expectativa de virada no tempo, mas por enquanto o final de semana deve ser de sol, ventos de moderado a forte e temperaturas mais baixas durante a noite e o amanhecer. As tardes permanecem agradáveis, teremos uma sensação térmica um pouquinho menor, como o Heitor bem mencionou, por conta do vento, mas a umidade relativa do ar permanece baixa. A mínima fica ali em torno de 30%, então continuamos aí com a umidade relativa do ar bem baixa, porque essa massa de ar polar vem acompanhado de um tempo bem seco, então continuar aí com a hidratação e chuva mesmo, somente na semana que vem, mas é claro que eu sigo atualizando você. Estamos analisando também as consequências da passagem do chamado Super El Niño e as autoridades brasileiras têm uma preocupação principalmente quanto ao norte do país. A Agência Nacional de Energia Elétrica analisa a possibilidade de antecipar um repasse de recursos financeiros para que concessionárias e empresas comprem um estoque preventivo de combustível com medo do desabastecimento. A Natália Passi está com a gente para contar mais sobre essa decisão e a expectativa para os impactos do chamado Super El Niño no país. Natália. Será analisada a possibilidade de antecipar recursos a empresas para a compra e estocagem de combustíveis que são destinados à geração de energia no norte do país. A preocupação é com o risco de uma seca extrema. Se forem confirmadas as previsões, a redução do nível dos rios deverá causar problemas no transporte de alimentos por embarcações. A preocupação da agência também está na dificuldade em gerenciar crises num país diverso, já que nas regiões sul e sudeste são aguardadas enchentes severas, além de incêndios florestais no centro-oeste. Já o IMET emitiu mais 2 avisos de vendaval para esta sexta. Um laranja de perigo para Rio de Janeiro e São Paulo, com ventos de até 100 km por hora. E outro amarelo de perigo potencial, com ventos que podem chegar a 60 km por hora. E vale para trechos da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Há risco de queda de árvores, destelhamentos e outros danos em casas, prédios e também plantações. É com vocês. Muito obrigado, Natália. Às 10 horas e 47 minutos, o nosso Manhã Bandeirantes vai para um primeiro rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre cultura e um evento para os apaixonados por música e pela arte brasileira, principalmente aquela arte em mídia física. Campinas, amanhã, tem a Feira de Vinil, dedicado para apaixonados por discos, músicas, cultura em geral, que vai acontecer na IMEC Campinas Discos de Vinil, que fica ali na Rua Viscondessa de Campinas, e nós vamos conversar com os organizadores para falar sobre essa paixão pela arte como um todo e o quanto o disco de vinil, mais do que sobreviver ao tempo, conquista novas gerações. Esses e outros destaques na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto.
Olha, para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, hoje, sexta-feira, Campinas realiza mais uma edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de 1.000 vagas disponíveis. O evento acontece das 9 da manhã às 4 da tarde na Estação Cultura, no centro de Campinas, e é aberto para moradores aqui da cidade e toda a região. Desta vez, o feirão tem um foco especial em adolescentes e jovens e faz parte da programação da Semana da Juventude. Ao todo, 15 empresas e cerca de 40 parceiros devem participar desta ação. Além das vagas de emprego, o evento também vai reunir instituições que trabalham com o programa Jovem Aprendiz, oferecendo orientações e oportunidades para quem quer conseguir a primeira experiência profissional. Então, se você está procurando emprego, quer mudar de área ou é jovem e está em busca da primeira oportunidade, vale a pena se organizar e participar. O feirão acontece hoje, das 9 da manhã às 4 da tarde, na Estação Cultura, em Campinas. Vá lá, boa sorte! Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 minutos faltando para as 11 horas da manhã. Prepare a sua vitrola, prepare o seu toca-discos, prepare aquele seu estoque que está na sua casa, porque vem aí a Feira de Vinil. Um evento apaixonado por quem organiza e também por quem gosta de música, para conhecer um pouco mais sobre a cultura da coleção, sobre os discos de vinil, sobre a música e também outras mídias físicas. Uma feira que acontece amanhã a partir das 10 horas da manhã na IMEC Campinas, e Discos de Vinil, que fica na Rua Viscondessa de Campinas, número 459, no bairro Nova Campinas. A entrada é gratuita. E a organização é da Discos de Vinil, uma loja considerada referência do segmento aqui na cidade de Campinas, com a presença de expositores especializados em discos, com música também, para, claro, criar aquele clima com DJs tocando exclusivamente num disco de vinil, para reforçar a proposta do evento e celebrar não apenas aquele apaixonado que guarda um disco desde a sua infância, aquele presente que veio de pai para filho, de mãe para filho, mas também apresentar a novas culturas, a novas gerações, a novos públicos, o que é ouvir uma música dentro de um álbum pensado faixa a faixa. E para a gente falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos nossos estúdios, na Bandeirantes Campinas, os organizadores desse evento. A Heloísa Sauá, que é proprietária da Discos de Vinil, e o André Mota, DJ, músico já conhecido em Campinas há muitos anos, uma voz que você, ouvinte do Grupo Bandeirantes, vai reconhecer de muitos anos atrás e que também é proprietário da IMEC. Deixa eu começar pegando o bom dia da Heloísa. É um prazer ter você aqui conosco nos nossos estúdios. Heloísa, bom dia. Bom dia, Heitor. O prazer é todo nosso estar aqui com vocês hoje. Muito bom dia, André. Prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes mais uma vez. Bom dia, Heitor. Prazer estar aqui com vocês. Quantos anos de Grupo Bandeirantes, André? Eu fiquei aqui de 94 até 99 na parte de produção, mas com o programa no ar, o Rota 91, desde 94 foi até 2024. Uma época que para tocar música no rádio, ou você usava as famosas cartucheiras ou era o próprio disco de vinil. Como é que era a arte de colocar a música no ponto certo para o ouvinte não pegar ela do meio, já começando o refrão da música? Bom, na verdade, assim, né, o Rota 91 era um programa de DJ, né? Então a gente tinha que fazer os sets. Então a gente usava os discos profissionais para poder fazer. Durante um tempo era ao vivo, depois a gente passou a fazer gravado.
Mas era cartucheira, não tinha nada digitalizado ainda não. E aí troca um cartucho aqui, coloca outro cartucho, fala ao mesmo tempo, bate escanteio, corre para cabecear. E essa tradição da música com a mídia física, de uns 15, 20 anos para cá, ela vai perdendo o mercado, mas não necessariamente perdendo o público. Quem tem um disco de vinil em casa, geralmente guarda ele com muito carinho, coloca para tocar naquele momento especial. Como é que foi a percepção de que isso poderia também virar um espaço para um encontro entre pessoas apaixonadas por essa arte e uma forma de manter viva essa tradição? Bom, primeiro que eu acho que a questão a gente forma DJs, né? Então, como o vinil ele é o início de tudo, então a gente tem uma vamos dizer assim, uma obrigação cultural dessa manutenção, né? Essa feira a gente realiza ela aproximadamente uns 10 anos aproximadamente, e ela foi interrompida só no período da pandemia, mas antes disso a gente já realizava essa feira com esse objetivo de reunir as pessoas que têm essa paixão pela mídia física. O disco tem algo muito especial, assim, né? Tipo, ele é algo muito exclusivo, né? Eu não sei, o que eu vou falar aqui, eu não sei se é verídico, mas eu ouvi um papo aqui que assim, não tenho fontes exatas, mas que o que existe de digital é 5% do que existe de obra musicalmente falando, entendeu? Então, o universo do vinil tem muito mais, inclusive eu tenho vários discos que não existem em meios digitais. A Heloísa é proprietária da loja Discos de Vinil. Eu queria que você contasse pra gente qual é o perfil do público que hoje procura o disco de vinil. Ainda é aquele ouvinte mais tradicional ou essa percepção de uma nova geração descobrindo a mídia física também é sentida no dia a dia, Heloísa? Hoje já mudou bastante. Antigamente eu diria que é o pessoal 50 a mais. Hoje a gente atende desde crianças de 9 anos até senhoras de 90. Então, cada vez mais a geração Z vem consumindo mídia física. Eu acho que eles impulsionaram bastante esse retorno do vinil, né, que é tão falado. Então, hoje o público jovem é muito forte, até por isso estão lançando muitos artistas novos, muitos álbuns novos. Então, a mídia física volta muito forte devido a esse pessoal jovem entrando, colecionando, saindo um pouquinho do digital, né, e querendo pegar e tocar e colocar, por também saber que a música na mídia física é sua, né? Ninguém te tira. Então, acho que esse é o diferencial do vinil, do CD, de outros formatos. Nath Luquezzi, estamos recebendo a Heloísa Sauá e o André Mota, são responsáveis pelo evento de amanhã, a partir das 10 da manhã aqui em Campinas, a Feira de Vinil, que acontece no bairro Nova Campinas, na rua Viscondessa de Campinas, Natália. Bom dia, Heloísa. Bom dia, André. Vou começar com a Heloísa, porque você tocou num assunto tão interessante de que hoje os artistas e a indústria têm olhado para os discos e trazido também isso agora à tona, né? Como é que é esse processo da indústria? Porque a indústria teve que se reinventar e trazer tudo isso. A gente estava até comentando aqui nos bastidores que existem alguns impasses e alguns desafios agora para a indústria se reinventar. Sim, sim. Hoje a gente precisa muito de matéria-prima, né? Então, a gente teve um período a gente estava conversando aqui no offline, né? A gente teve um período que os artistas tinham uma fila de espera para conseguir lançar, porque um artista em específico acabou com toda a produção da Europa. Então, isso impactou até no Brasil, né? A questão das guerras também, do petróleo, que o vinil é feito, acaba impactando um pouquinho. Então, isso acho que acaba prejudicando. A gente não tem ainda tanta oferta, tanto quanto demanda da produção, né? Além dos discos, a feira também oferece uma abrangência cultural e artística muito legal. E existe também uma parte dedicada à organização desses discos, porque não adianta nada você ter um monte de disco e não ter onde tocar, com qualidade. Tudo isso também tem ali. E existe uma curadoria para isso? Sim, sim. Hoje nós trazemos várias marcas, as maiores marcas do segmento de áudio doméstico vai estar com a gente, a Polivox Áudio. Nós vamos trazer empresas especializadas em organização, então caixas para você organizar sua coleção, pessoal que tenha o material de limpeza, vai ter discos de todos os gêneros musicais. A gente preza muito pela qualidade do nosso material, então 8 lojistas selecionados previamente. E nessa edição nós vamos ter uma loja diretamente dos Estados Unidos, então vai ter um material bem raro aí para os amantes do disco de vinil.
André, você como DJ, qual que é o maior desafio e a maior delícia de poder estar nesse evento tocando com discos, né? E não com a tecnologia que a gente tem tanto. O que diferencia nesse momento? Olha, eu acho que, no meu caso, né, eu acho que a exclusividade e essa sensação de pertencimento, né? Porque a partir do momento que a gente compra um disco e coloca na nossa coleção, né, a gente sente aquilo como nosso e assim, nem que seja só para estar lá, né? Inclusive tem um fenômeno muito estranho que acontece aí, que tem muita gente comprando disco que não tem toca-disco, né? Isso tá bem normal, né? E a gente, como DJ, né, sempre teve essa cultura, né, da exclusividade. Então, assim, é mais restrito porque tem uma quantidade menor e depende da mídia física, né? Então, para nós é um desafio, né, ter acesso à música. Então, quando consegue ter acesso àquele disco, àquela música, tem disco que eu consigo comprar agora, que eu estou tentando desde que eu era moleque, né? Que eu tenho agora. Então, o disco traz esse desafio. Então, isso a gente acaba tendo um apreço maior por ele, né? Para montar um setlist, são quantos discos mais ou menos necessários? Para poder tocar como DJ, a gente tem em média, são 12 músicas por hora, mais ou menos, em média, tá? Então, se for disco importado, como eu costumo trabalhar, que são singles, né? 12 discos, né? É uma música por disco, nesse caso. Nosso ouvinte também participando aqui desta edição do Manhã Bandeirantes, acompanhando esse papo sobre a paixão pelo disco de vinil. O nosso amigo Edmilson, ele escreve pra gente aqui. Com certeza o nosso ouvinte aqui de todas as manhãs, o DJ Ale, estará por lá também. Aliás, cadê você, DJ Ale? Anda Cara sumido. do DJ Ale. Temos um acervo de discos herdados de um tio falecido, o Edmilson conta aqui. Pelo menos 200 discos de vinil e entre eles algumas raridades como AGP, Benito de Paula, Pena Branca e Chavantinho, Bete Carvalho e tem o do Michael Jackson também. Ele conta que ele tem um gradiente duplo com toca-fitas e sintonizador de rádio. Quem também nos escreve aqui, o Guilherme Fussi, morador do Castelo. Como andam os toca-discos? Acompanhou a evolução também, o equipamento para tocar a mídia física? Hoje a gente trabalha com uma marca especializada, uma marca que era já antiga e hoje se reformulou para trazer qualidade sonora, né, para os toca-discos domésticos. Então, os toca-discos estão acompanhando, eles estão mais modernos, né? Tem hoje a funcionalidade do Bluetooth, que acaba não perdendo tanto no delay. Mas eu tenho, né, os meus aparelhos tanto em casa quanto na loja e não tenho problema com isso, é muito bom. Quanto custa em média um toca-discos para a gente ter uma noção? Uma média de um toca-discos bom... Do mais simples ao mais sofisticado. Hoje a gente não recomenda muito aquela questão das maletinhas, né? Que são os toca-discos retrô que fizeram por questão do peso que incide no disco. Acaba destruindo o sulco do seu disco. Então a gente recomenda um toca-disco que tem um sistema de contrapeso e anti-skating. Então esse sistema para um áudio doméstico está saindo em torno de R$ 1.600. Mensagem aqui do Guilherme, obrigado pela participação. Quem também nos escreve, o Edson Elias. Ele conta bom dia, desejando bom dia a todos nós. Sou da época de ouro do rock. Este não dou, não vendo e não empresto. Ele manda foto aqui de Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Acho que um dos maiores discos que o ser humano já produziu. E que tem uma característica que eu queria até conversar com vocês sobre a forma de consumir a música em geral. A gente pode usar o Dark Side of the Moon como exemplo, o Sgt. Pepper's dos Beatles também como exemplo, talvez sejam alguns dos maiores discos já produzidos. Aqui no Brasil, para mim, o melhor disco que eu considero é o Cabeça Dinossauro dos Titãs, e todos têm uma característica. É uma história a ser contada da primeira à última faixa. Então, diferente hoje da era do streaming, em que o artista ele lança uma música com a intenção de ser hit, os artistas que lançavam mídia física, eles também tinham a preocupação de escolher 3, 4 músicas chamadas de trabalho. Mas para compor um disco é preciso contar uma história. Então, por exemplo, no Cabeça Dinossauro é a história de alguém que acorda e começa a observar as instituições da nossa sociedade. Então tem a igreja, tem a família, tem a polícia, tem o Estado, tem os bancos, até chegar no final, que é um grande giro, um ciclo do que não é, o que não pode ser, que é uma música que roda em ciclo. Isso faz falta na cultura, na minha modesta opinião, de você não ter apenas uma música lançada a Deus dará, mas uma música pensada dentro de uma obra de arte. Vocês concordam com isso? Com certeza.
Com certeza. Eu acho que a espera da construção dessa obra, né, também ficava ali uma expectativa, né? Saía lá o álbum do artista, né, ou da banda, e aí depois fazia um sucesso e quando vem o próximo, né? Uhum. Então, e para contar essa história, montar toda essa trajetória, né, como você citou, não é do dia para a noite, né? Então, produzir um disco demorava um tempo. Então, a gente ficava na expectativa realmente do que viria, né? Então, isso também, eu acho que na questão, pensando do lado do consumo, né? Também é o que faz as músicas se tornarem mais eternas, né? E no fenômeno atual, isso não acontece muito, né? Então, eu não sei o que vai ser clássico daqui a 10 anos do que está acontecendo hoje. Porque as músicas são feitas de uma forma muito rápida, dura muito pouco tempo e fica um pouco descartável, né? Então, o próprio processo, né, de fabricação do vinil, né, e o tempo para a construção de um álbum, né, muda a expectativa na forma como você consome, né? E o ritual também de ouvir a música, também, né, Heloísa? Porque hoje você ouve a música dirigindo, você ouve a música fazendo um exercício, às vezes fazendo suas atividades de trabalho. Com o disco você tem aquela oportunidade de desligar do mundo e viajar na obra. Exato, é um momento de paz, de relaxamento, você chegar na sua casa, colocar um disco, curtir esse disco inteiro, né? Não precisar ir lá, se você quer mudar a música, você tem que ir lá e você interage com o disco. Não só com a mídia em si, mas também com a capa. Porque a capa, os artistas gráficos pensaram, ela tem um porquê. Às vezes vem um encarte junto. Dependendo do material do artista, ele coloca mais material falando sobre aquilo. Então tem o desenhista que fez a capa, o fotógrafo. Ali você lê quem são os músicos, quem fez a bateria, quem fez os arranjos, quem produziu, quem tocou a guitarra. Então é um momento seu com a música, né? De acordo com o público, Heloísa, a geração Z tem gostado e consumido mais qual estilo? E as gerações seguintes ali, mais experientes, quais são os estilos também que essa geração tem consumido? Existe uma diferença? Eu acho que eu recebo todo tipo de pessoa, assim. Acho que o legal da gente trabalhar com música é que música toca em todo mundo, né? É difícil alguém não gostar de música. Então, e cada um tem o seu gosto. E eu respeito todos e descubro muita coisa nova todos os dias. Eu percebo muito a geração Z consumindo música pop, música indie, a questão também do rock em todas as idades. Acho que todo mundo gosta de rock, os clássicos, né? O Dark Side of the Moon, como o Heitor falou, Sgt. Peppers. Michael Jackson é unânime, todo mundo gosta também. É unânime caro, né? E cantores atemporais, assim, na linha pop, Britney Spears, Madonna, Shakira... o pessoal dos anos 2000 ali, Green Day, Avril Lavigne, e a música brasileira que é a nossa base, né? Acho que Maria Bethânia, Chico Buarque, Caetano, Tim Maia, Jorge Ben, Titãs, estão sempre ali, em todas as idades. André, como professor também, dá aulas ali como DJ, hoje o que você consegue trabalhar com os seus alunos também na questão de disco? Qual que é a maior dificuldade dos alunos ao se depararem com isso? E como que você tem trabalhado isso nas suas aulas também? Então, essa questão, né, da mídia e o formato que a pessoa vai escolher para tocar, a gente não interfere muito, né? A gente deixa eles passarem pela experiência toda e decidirem qual que é o formato mais adequado para a realidade deles, mas considerando que tudo que veio de tecnologia depois do vinil, né, os CDJs, as controladoras, tudo que existe hoje, né, funciona copiando o mecanismo e a maneira que a gente manipulava o vinil, a maneira como os DJs inventaram, porque o toque não foi feito para usar da forma como os DJs usam, né? Então os DJs inventaram uma forma de manipular e esse conceito teve que ser reproduzido através de sequências de comando e equipamentos digitais depois. Então o que acontece? Quem não tem contato com toca-disco, né, não sabe o porquê os botões funcionam daquela forma. Eles até podem mexer, mas eles não conseguem. Então quem aprende a tocar equipamento novo não consegue usar toca-disco. Quem sabe usar toca-disco usa qualquer equipamento que vem depois. Então a gente, para poder ensinar, apesar de não condicionar o que a pessoa vai querer usar, a gente começa no toca-disco. O primeiro contato que ele tem é no toca-disco, para poder entender como é o fundamento, e depois a gente migra para outros formatos também.
Nós estamos conversando aqui no nosso Manhã Bandeirante sobre o evento que amanhã você é convidado a participar, a Feira de Discos, e quem está conosco são os organizadores dessa festa, a Heloísa Sauá e o André Mota, são responsáveis pela feira. O André é proprietário da IMEC e a Heloísa da Discos de Vinil. E as participações continuam chegando, um assunto que mexe, né? Quando fala de cultura, quando fala de arte, mexe com todos nós. A mensagem aqui do Rafael Martins, colega nosso, jornalista, que tem também um canal que fala sobre música, né? O Nau à Deriva, que ele analisa alguns dos discos que fazem parte da história da música brasileira, e ele descreve: acompanhando e gostando demais da entrevista. Sou apaixonado por colecionar discos e não há uma sensação melhor do que colocar uma mídia física para escutar e ouvir aquele chiadinho. Gostaria de saber qual o disco que não pode faltar na coleção de cada um. Para quem vive com disco, a lista é gigantesca. Escolher um só é como escolher qual filho você gosta mais. Não tem mãe que saiba responder. Essa foi uma pergunta que tocou, Vamos ficar né? um nacional e um internacional, então, que mexem com os nossos convidados? Então, vamos lá, vai. Eu vou em dois internacionais e um nacional. Acho que, para mim, Beatles, Rubber Soul. Vou colocar Avril Lavigne, Let's Go. Gosto muito. E nacional, Pitch Anacrônico. Ah, é muito bom. E já numa geração que não era do disco de vinil, mas Exato. a Pitty escolheu por lançar na mídia física. Sim, ela faz bastante coisa na mídia física ainda. E pro André? Então, eu tenho colecionado, né, os singles desde que eu consegui encontrá-los, né, do Michael Jackson. Para mim, um álbum mais importante, assim, tipo, entre todos os discos, né, na verdade, assim, eu gosto muito do Off the Wall, né, esse é um clássico ali, né, o primeiro trabalho dele com o Quincy Jones. E nacional, um disco que eu não consegui ainda para pôr na coleção, mas eu não quero que falte, o Racional do Tim Maia. Esse é raridade, acho que ele vendeu 20 ou 25 mil cópias só. Numa época de um disco que ele depois não se orgulhava, né? Na época da fase racional, que ele entra na religião, o livro do o Universo em Desencanto. E com uma voz limpa, puríssima do Tim Maia. Isso também é gancho para a pergunta do nosso amigo Edson, que é uma pergunta que a gente pode desmistificar aqui um assunto ou não. Dizem que a qualidade do som do vinil é diferente da qualidade do som do MP3. O Edson, como grande ouvinte de música, acha que o MP3 perde a qualidade. Isso é fato ou é lenda urbana? O som do vinil ele é mais gostoso por questões realmente da mídia física ou por aquele gostinho de nostalgia que a gente sente? O que você se arrisca a dizer? Então, o duro é que teria que entrar nos aspectos muito técnicos para falar disso, né? Mas eu vou tentar ser mais simplista, né? Existem muitas limitações, né, quando você coloca uma gravação num vinil, né, por ser uma coisa física e a forma como a leitura. Então, tem uma faixa de amplitude menor para poder trabalhar, mas ele tem características que são muito dele. Se comparado ao MP3, né, o MP3 é uma compactação, né, então ele tem perdas, obviamente. Existem, assim, estudos, né, que dizem que se você ouvir o MP3 compactado a partir de um arquivo descompactado, em 320, que é a qualidade máxima, o ouvido humano não perceberia. Mas eu acho difícil fazer um comparativo da qualidade do vinil e de um arquivo compactado, né, diretamente. Porque são dois meios completamente diferentes. Vou tentar simplificar mais assim. Talvez para ouvir algum tipo de música, por exemplo, para ouvir um rock, eu acho que é muito mais agradável o som do vinil, né? A forma como ele é reproduzido, e a causa da própria mídia que causa o som, mesmo comparado com antigamente gravava com fita, hoje grava com computador. São características mesmo, né? E de repente um MPB, um violão em voz, de repente pode ficar mais claro e transparente ouvir através de um CD, por exemplo, de um arquivo digital com alta qualidade, né?
Então, não sei se dá para dizer que é melhor ou pior. Então é questão de preferência. É que nem perguntar para um guitarrista o que é melhor, válvula ou transistor, entendeu? Vai de gosto. Vai de gosto. O que assim, eu gosto do vinil. Eu tenho, se não deu para reparar, eu tenho alguns vinis dentro de casa, né? E eu tenho uma coleção dos discos de samba enredo no Carnaval do Rio de Janeiro, de 1976, que foi o primeiro ano que a Beija-Flor ganhou o título, até 1996, que foi o último ano que você teve o lançamento em disco de vinil. Se você for comparar com a gravação no MP3, a voz do cantor é mais nítida no MP3. Mas no vinil você consegue distinguir os instrumentos da bateria. Então você consegue ouvir claramente o som do agogô, da caixa, do repique, do surdo. No MP3 já fica meio uma maçaroca de som, mas dá para ouvir mais destacada a voz do intérprete. Então acho que aí vai muito disso que vocês disseram, né? De qual é a experiência que você quer ter do gosto pessoal. Você tem uma preferência, Luísa? Bom, obviamente... Puxa a sardinha pro lado do vinil, né? Obviamente que eu prefiro o vinil, né? Mas eu acredito também que vai muito também dos engenheiros de som, dos produtores, que tinha-se muita qualidade, os estúdios da época também, né? O pessoal era muito dedicado a fazer o melhor, principalmente nas grandes gravadoras, né? Com bastante recurso na época. E eu percebo sempre o grave no vinil muito mais forte, então parece que toca mais fundo em mim, assim. Então, eu obviamente vou sempre puxar pro vinil. Nath, já teve a experiência de sentar na sala, desligar do mundo e ouvir um disco de vinil? Já, raras as vezes, mas já tive sim. É muito diferente, né? Porque eu acho que a música ela toca em nós de maneiras diferentes, em cada um de nós. Mas quando arrepia, é porque o negócio deu certo, né? É diferente mesmo. E o mercado hoje de investimento para pessoas que colecionam e trabalham diretamente com isso, colecionadores de alta performance, como é esse mercado hoje? Hoje eu costumo falar que nós temos discos para todos os gostos e bolsos. Então a gente tem a área de promoção na loja, discos um pouquinho mais acessíveis. E nós temos discos, as primeiras edições, as primeiras prensagens, principalmente de música brasileira ali dos anos 70, que atingem aí 4 dígitos. Então, nós temos para todo mundo. Se você quer começar com pouco dinheiro, o legal é você sempre ir numa loja e trocar uma experiência com o vendedor. Ali a gente consegue indicar para você, às vezes, uma coletânea. Eu sempre indico quem está querendo começar com pouco, começar com as coletâneas de música brasileira, porque é como se fosse a playlist nossa de hoje do Spotify. Então hoje nós temos as playlists, na época eram as coletâneas. Então são discos com vários artistas, que você vai descobrindo coisa nova e são discos a baixo custo. Mas se você quer uma primeira edição, por exemplo, de um Dom Salvador, que são discos raríssimos, né, cobiçadíssimos, principalmente nos Estados Unidos, no Japão, a gente tem também. Coletânea de novela fazia muito sucesso também. Você nem assistia a novela, mas tinha as músicas que você gostava. Eu devo ter centenas de milhares. E para você conhecer um pouco mais sobre a cultura do vinil, amanhã você é convidado a participar da Feira de Vinil, evento dedicado aos apaixonados por discos, música, cultura da coleção. Feira que acontece das 10 da manhã às 5 da tarde na IMEC Campinas e Discos de Vinil, localizada ali na rua Viscondessa de Campinas, número 459, no bairro Nova Campinas. A entrada é gratuita. A organização é da Discos de Vinil, que é a loja referência do segmento em Campinas, reunindo expositores especializados em discos, um ponto de encontro para colecionadores, para você que está garimpando aquela obra rara, para você que é amante da música, e com apresentações culturais também. DJs tocando exclusivamente em vinil. O André Mota é um dos convidados e uma das atrações, junto com o DJ Piá, Rádio Cuts, Fabi Trindade e Alan Becker, todos discotecando apenas no vinil. Tem área de alimentação, moda, arte, flash tattoo, acho que amanhã vem mais uma, e ampliando a experiência além do disco para esse encontro com apoio da Polivox. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios os organizadores deste evento e que eu quero que vocês reforcem, por favor, o convite para o nosso ouvinte a participar amanhã da Feira do Vinil que acontece na cidade de Campinas, o André Mota e a Heloísa Suá. Fiquem à vontade para o convite. Olha, quem está procurando aquele disco que não consegue achar, né, em perfeitas condições ou novo, é uma ótima oportunidade, porque a gente é bastante, vamos dizer assim, rigoroso, né, para trazer a melhor qualidade possível, né, para essa feira.
É isso. Se você quer ter um dia agradável, curtir uma música, garimpar um disco para sua coleção, chega aí, que amanhã o garimpo vai acontecer das 10 às 5 da tarde. Então vai ser um dia inesquecível. Vem participar com a gente. E é pet friendly. Isso também é legal. Tragam os doguinhos. Doguinho também gosta de música, tem ouvido apurado. André, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sucesso para a feira e bom trabalho para você. Eu que agradeço. Heloísa, muito obrigado pela atenção e sejam sempre bem-vindos aqui ao Grupo Bandeirantes. Obrigada, Heitor. Obrigada, Nath. Foi um prazer. 11h18, um rápido intervalo e na volta, agenda cultural com outras atrações para o seu final de semana. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Campinas vai receber neste final de semana mais uma edição do Champions Beer, um evento que une cerveja, gastronomia e muita música. A atração faz parte da programação da Semana da Música de Campinas, que reúne diversos eventos culturais aqui pela cidade. O evento começa a partir de hoje, sexta-feira, das 5 da tarde às 10 da noite, no sábado e no domingo, da 1 da tarde às 10 da noite. E fica na Praça Arautos da Paz, no Parque Taquaral. E a entrada é de graça. O Champions Beer promete ser uma opção para quem quer aproveitar o fim de semana com amigos e familiares, além de uma programação musical para animar o público. A nova edição chega com mais uma atração da Semana da Música, projeto que busca celebrar e valorizar o setor musical aqui em Campinas. Vale lembrar que a Semana da Música de Campinas segue com uma série de eventos culturais organizados pela Prefeitura Municipal aqui de Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado.
o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 11h23. Na edição desta sexta-feira do Manhã Bandeirantes, a gente traz também aquela agenda cultural para o final de semana. Quais são as principais atrações que passam por Campinas e região, para o nosso ouvinte se programar, de repente ter aquela ideia do que fazer com a família nos próximos dias, dona Natália. Então tem Bruno e Marrone em Piracicaba, sabadão agora, 7 horas da noite, ingressos a partir de R$ 78,00. Tem um Sunset também com Atitude 67 no Pista 2002, sábado às 3 horas da tarde, ingressos a partir de R$ 90,00. Péricles também estará por aqui na região. Muito bom o show do Péricles, viu? Mojimirim, sábado às 4 horas da tarde, ingressos gratuitos no centro de Mojimirim, ingressos gratuitos para sócios do clube mogiano e para quem não é sócio, varia ali de R$ 130 a R$ 240,00. Tem um espetáculo Brasil Musical com João Bosco e Orquestra Sinfônica de Campinas, no Teatro de Arena do Centro de Convivência, sábado. Lá, isso daí é evento grande, hein? Muito legal. Sábado. Como é que é? João Bosco com a Orquestra Sinfônica de Campinas. Isso, espetáculo. De graça? Brasil Musical. Entrada gratuita no Teatro de Arena do Centro de Convivência. Que é aquele que fica do lado de fora, que tem aquelas arquibancadas enormes. Sensacional, interessante, hein? Boa opção amanhã também. Que horas? Amanhã, às 7 horas da noite. Chegue cedo, porque para achar vaga ali é uma desgraça, o estacionamento é uma facada no coração. Pois é, se morar por perto, vá a pé que compensa mais. Vai de Uber ônibus, enfim. Entrada gratuita também em um espetáculo no Sesc Campinas, Voz do Samba, com Maria Odete e banda, no Sesc Bonfim Campinas. Amanhã, às 7 horas da noite, sábado às 7 horas da noite, entrada gratuita também. Na comédia temos Renato Albani aqui na região, Léo Lins já esteve por aqui, quem mais estaremos? Tem festivais rolando por aqui, tem a Festa Italiana Viva la Nostra, acontece hoje, amanhã e domingo, hoje das 5 horas da tarde às 10 horas da noite, no sábado, das 11 horas da manhã às 10 horas da noite e no domingo também das 11 horas da manhã às 10 horas da noite em Paulínia, no Parque Brasil 500. A entrada é gratuita. Deixa eu trazer uma reportagem que eu fiquei devendo aqui no primeiro bloco do nosso Manhã Bandeirantes, que é a respeito do uso do bafômetro, que em breve não será apenas um equipamento para detectar a ingestão de bebida alcoólica, mas também o consumo de drogas. É o Sandro Barbosa quem preparou essa reportagem e traz a novidade na lei para os motoristas no Brasil. As novas normas passam a valer dentro de 60 dias. Entre as mudanças, o motorista poderá ser testado não apenas para álcool, mas também para substâncias como maconha, cocaína, anfetamina e outros tipos de drogas, desde que o equipamento esteja certificado pelo Inmetro. Observações dos policiais, vídeos e imagens continuam sendo aceitos legalmente em caso de processo contra o motorista. A nova regulamentação também estabelece a possibilidade de testar o condutor pela segunda vez, caso algum fator possa comprometer o resultado. Entre eles, o consumo de enxaguantes bucais, pão de forma ou bombons de licor. As regras também mudam para a ingestão de álcool. Hoje, apenas um teste é necessário para comprovar o consumo. Daqui a algumas semanas, para agilizar a velocidade da fiscalização na Blitz, os agentes serão obrigados a fazer um pré-teste ou teste passivo como triagem, em que o aparelho apenas é aproximado do motorista. Para os especialistas em direito de trânsito, a criação de normas em excesso pode aumentar a impunidade de quem bebe e dirige. Se o policial não produzir da forma como está na regulamentação, eu posso derrubar através de um recurso e anular essa multa. Um dos pontos mais criticados da lei atualmente não mudou. O motorista pode se recusar a fazer o teste do bafômetro, mesmo que esteja envolvido em acidentes com morte. Isso porque
Pela Constituição brasileira, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o terceiro país com mais mortes por acidentes de trânsito no planeta. Só fica atrás da Índia e da China. 11h28. Ouvinte participando aqui conosco do Manhã Bandeirantes, o Adriano Vermelho escreve sobre a polêmica participação de um candidato, agora definitivamente negada pela Justiça Eleitoral. Está falando a respeito de Pablo Marçal, inscrito pelo PRTB, mas inelegível pela TSE. Por estar legalmente impedido, suscitam outras questões. Suspeito que esse autodenominado guru, mestre do empreendedorismo brasileiro, queria palco, fazer propaganda e validação institucional do seu sucesso, já que declarou um montante realmente incrível em bens. Para quem acredita em seus métodos, vem a confirmação. Mas para mim, nasce outra pergunta. Será mesmo que essa contabilidade está correta? Com a palavra a Receita Federal. Bom dia aos inatingíveis e ao mesmo tempo modestos âncoras desta rádio. Domingo tem o debate, 8 horas da noite, na tela da Band, programação também aqui na Rádio Bandeirantes especial. E os púlpitos reservados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e ao senador Flávio Bolsonaro do PL estarão no palco. Se eles vão aparecer, vai depender da vontade dos candidatos se mostrarem para o seu eleitor. Mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp da Bandeirantes para a gente fechar esta edição. Um ótimo dia, Heitor, Nath. Bom dia. Bom dia. A dupla aí do Chaves, hein? Pops, né? Nath e o Heitor, o Jaiminho, Heitor. A fadiga ainda vai te matar, hein? Eu quero evitar a fadiga. Fugindo um pouco da pauta aí, já que vocês tocaram, acho que foi ontem, no programa de ontem, anteontem, nas influências musicais de vocês, Heitor. Eu adoro Titãs, acho que a melhor definição de ideologia vem daquela música deles, se eu não me engano, chama Ordem, né? Desordem. Ele fala, que ele diz assim, que a ideologia é o óleo que se põe na máquina do Estado. Pois tudo eu tem acho que uma virar imagem óleo perfeita para esse conceito de ideologia, mas eu tô com a Nath, viu? Legião Urbana, e eu acho que a melhor frase de todos os tempos, universal e atemporal, é a do nosso saudoso Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso. Um abraço a vocês, é o Erivelton. É essa mensagem que a gente quer deixar na sua sexta-feira, Erivelton. Obrigado pela mensagem. É da música, no caso do Titãs, é do álbum Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, a música Desordem. E o que tem no Band Mulher de hoje, dona Natália? Hoje teremos folclore, afinal o folclore é amanhã, então teremos dança folclórica, teremos receita, agenda cultural e muito mais. 1h30 da tarde, eu espero você na tela da Band. Um grande abraço para você, excelente final de semana e continue na Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap